Com o CGI dos filmes tão desenvolvidos hoje em dia, fica difícil a gente perceber o que foi filmado de verdade, o que foi colocado lá na pós-produção. Mas alguns diretores e alguns filmes ainda fazem questão de entregar a cena verdadeira. Ainda bem, né? Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas cenas que foram filmadas de verdade. E você não vai nem acreditar nessas cenas. Vamos lá. Inês Tranks, Peter aqui. Galera, por mais que o CGI esteja avançado e vários filmes só sejam possíveis hoje, por causa dos efeitos especiais digitais, a real é que a cena filmada de verdade ainda tem o seu charme, quando você percebe que realmente aquilo tudo é verdadeiro, sabe? Quando você sabe que aquilo não tem CGI. Saber que o ator tava ali, especialmente quando não tem dublê, dá uma outra cara pra cena, um novo significado. É como se o ator tivesse entrado mais no personagem. Fora toda aquela parafernália que precisa pra se fazer uma cena realmente grande. Nem todas são gigantescas, mas essas aqui são 100% verdadeiras, saca só. Kill Bill Volume 1. Os dois filmes do Kill Bill do Quentin Tarantino são cheios, lotados de momentos badass que foram feitos de verdade, sem efeitos, sem CGI. Mas tem um especial que impressiona bastante quando você sabe que ele foi feito de verdade. Quando a noiva tá olhando a coleção de espadas do Hattori Hanzo, ela pega uma espada e ele joga uma bola de beisebol nela com toda a força. E a bolinha termina cortada no meio, igual uma peça de presunto, né? Tadinha da bolinha. Galera, aquilo foi real. A cena muito rápida que você vê no filme é realmente da bolinha sendo cortada com a espada de samurai pela Beatrix Kiddo. Tudo bem, a gente tem que dar um desconto aqui porque não foi a Uma Thurman que fez isso, né? Foi a dublê dela, a Zoe Bell. Mas ainda assim, ela não é impressionante, na boa. A rapidez, a precisão e saber que aquilo é real, vá, porra! Kill Bill é um prato cheio pra quem curte esse tipo de cena, né? Duro de Matar 4. Quem já assistiu os filmes da franquia Duro de Matar sabe muito bem que a coisa foi ficando maior, mais grandiosa a cada filme que passava. E quando chegou no Duro de Matar 4, basicamente a gente teve um carro sendo arremessado em cima de um helicóptero no ar. Sério, sem brincadeira, essa cena é real mesmo. Os caras ensaiaram por semana, mas sim jogaram um carro num helicóptero. Tudo bem, vamos dar mais um desconto aqui, porque essa cena não é totalmente livre de CGI, não é zero de CGI, ok? O helicóptero estava parado, suspenso por cabos, e tem CGI para sumir com esses cabos. E a hélice do helicóptero também é digital. Fora isso, né, o pulo do dublê, quando ele pula do helicóptero depois que o helicóptero é atingido pelo carro, foi filmado depois. Mas, tirando esses detalhes que são importantes, sim, a real é que os caras realmente jogaram um carro no helicóptero e filmaram a explosão. Pô, isso é legal demais, galera. True Lies. Aliás, falando em helicóptero, vale a pena a gente voltar um pouquinho no tempo, até os anos 90, para falar de uma cena famosa de True Lies. Filme de ação clássico com o Arnold Schwarzenegger e a Jamie Lee Curtis. Aliás, filmaço, ok? Com o James Cameron na direção. Porra, só filmaço, top! No final desse filme rola um momento onde o Arnold, casca grossa, né, o nosso eterno exterminador, se pendura de um helicóptero em movimento para resgatar a Jamie Lee Curtis, que tá saindo pelo teto de uma limusine, também em movimento, em cima de uma ponte. A ponte ia ser destruída lá na frente. Deve lembrar dessa cena. Galera, aquilo é verdade. Nos anos 90, o CGI nem era tão avançado assim. E nesse caso específico, nem o Schwarzenegger nem a Jamie Lee Curtis quiseram usar dublês. Então a gente tem ali os dois atores reais, pendurados num helicóptero por cima de uma ponte, com o carro se espatifando lá embaixo. A ideia foi do insano, foi desse genial diretor James Cameron, galera. Aquele mesmo do Titanic e Avatar, que tava lá ele mesmo dentro da limusine, filmando com a câmera na mão, a Jamie Lee Curtis tentando ser puxada pra cima no helicóptero. Pô, o cara que acha, além de diretor, o cara tava lá dentro pra filmar coisa acontecendo. Fala a verdade, quando você assistir esse filme de novo, você vai lembrar disso aí, e essa cena vai ficar muito mais legal. Dunkirk. Dunkirk é mais um filme pra galera que curte aquele período histórico da Segunda Guerra Mundial. E todo mundo lembra dele por conta das batalhas aéreas entre os aviões da Alemanha nazista e os famosos Spitfire, da Força Aérea Real Britânica. E nesse filme, essas batalhas parecem realistas demais, não é? Pois é porque elas são. Calma, ninguém tava tirando ninguém. Mas o Christopher Nolan, o diretor, outro diretor que eu amo mesmo, de paixão, gosto muito desse cara. Esse diretor realmente contou com aviões daquela época que foram equipados com câmeras e alguns até com um segundo cockpit para ter um piloto e um operador de câmera. E as cenas deles no ar são de verdade. Os aviões realmente estavam voando. E lá no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra, que é o local exato onde essas batalhas aconteceram de verdade na Segunda Guerra. E ainda rolou um pequeno perrengue na cena em que um dos aviões ingleses é batido e o piloto, quase que morre afogado antes de ser salvo.
Isso porque o avião com o ator e com as câmeras e horas de filmagem acabou afundando mais rápido do que eles imaginavam. E com isso o ator quase se afogou de verdade. E as câmeras com as filmagens quase foram perdidas. No final deu tudo certo e essas cenas aéreas são bonitas demais. O Cavaleiro das Trevas ressurge. Falando em Christopher Nolan e aviões, ele também mexeu com aeronaves lá em O Cavaleiro das Trevas ressurge. O terceiro e último filme da trilogia do Batman, que foi dirigido por ele. E foi logo no começo, ok? A primeira cena do filme é aquela que mostra o Bane e os assassinos da Liga das Sombras sequestrando o avião com o físico, o Dr. Pavel. E é uma cena espetacular, com o avião maior chegando, explodindo o outro e ele caindo, já sem as asas, né, sem a cauda, se espatifando nas montanhas da Escócia, onde a cena foi rodada. Sim, porque essa cena toda realmente foi rodada, ok? Tirando o diálogo com o Bane, que foi feito depois, né, com o simulador, tudo que você vê envolvendo aviões ali é real, foi feito de verdade. O que é tipo bem a cara do Christopher Nolan, do diretor, que é um diretor que não curte muito CGI de jeito nenhum. Sempre vai preferir não usar. Vai evitar o máximo possível ter que recorrer a isso. É lógico que ele usa, né? Pô, a gente pensando nos filmes dele, tem muito CGI, né? Tenet, Origem, mas ele evita o máximo. 007, Operação Skyfall. Numa lista dessa é impossível faltar um filme 007, não é? A franquia tem várias ótimas cenas e nem todas dependem de CGI, como é o caso de um momento clássico de 007, Operação Skyfall, onde o James Bond do Daniel Craig luta contra o mercenário em cima de um trem em movimento. Toda a sequência que envolve um trator em cima do trem, depois da luta física entre os dois, e alguns túneis por onde o trem passa e os caras precisam abaixar, tudo isso é real. Os atores realmente estavam em cima de um trem. O Daniel Craig pode não ter sido o melhor James Bond de todos os tempos, mas galera, convenhamos que o cara estava disposto a tudo para manter o papel, e ele fez isso muito bem nesse e em vários outros momentos, tá? 007 é sempre muito divertido. São essas cenas que fazem esses filmes serem tão bons. E a gente tem que aplaudir o Daniel Craig, que foi casca grossa demais nessa. Não quis CGI nem dublê. Homem de Ferro 3. E a Marvel, que é sempre tão criticada, né, por conta do CGI, também tem sua cota de cenas badass que foram filmadas de verdade. Muita gente fala, ah, a Marvel é tudo chroma key, né? Pois é, galera, lá em Homem de Ferro 3, a cena onde o Air Force One, o avião do presidente dos Estados Unidos, cai, contou com um grupo de paraquedistas profissionais, usando trajes especiais que escondiam os paraquedistas muito bem. Claro que teve CGI para a explosão do avião, né, para alterar um pouquinho o cenário, adicionar o próprio Homem de Ferro salvando a galera. Mas as pessoas realmente pularam de um avião no ar, o que é muito, né, considerando que é um filme da Marvel. Ok, tudo foi ensaiado de forma exaustiva, coreografado, mas sim, aquela cena que você vê as pessoas caindo do ar é verdadeira. E eu duvido que você sabia disso. Agora comenta, você prefere CGI ou cena real, ok? Eu sei que você vai falar, pô, tem cena que não tem como ser real com CGI, pô, pensa em Velozes e Furiosos, não dá. Mas a pergunta é, se a cena é possível fazer de forma real, você prefere que ela seja de forma real ou você não liga? Comenta aqui embaixo. E comenta outras cenas que pra você foram horríveis, que você percebeu o CGI, e outras que você não sabe que tem CGI, que pra você foi maravilhosa. Manda ver, se inscreve no canal, tamo junto nessa jornada. Cultura pop sempre na veia, galera, é sempre bom conversar com vocês sobre cinema. Aqui a gente não para, 3 vídeos por dia, sempre com muito entretenimento pra vocês. A gente quer sempre informar vocês, mas pra isso, você tem que estar inscrito com o sininho. O canal brasileiro de cultura pop já é o terceiro maior do mundo por sua causa. Obrigado de coração por isso. Até a próxima, valeu, fui!